que nesse instante possam ser utilizadas pela espiritualidade em benefício de todos. Que assim possa ser. Que o nosso companheiro Cosme possa receber uma bênção especial para trazer para nós aquilo que realmente for proveitoso para cada um de nós. Que assim possa ser. Evaldo, seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Gente, hoje é um dia de muita alegria, nós estamos começando o mês de outubro, né? Um mês dedicado no mundo inteiro a Kardec, né? No meio espírita, também no meio da ciência, e a gente começar tão bem começado, com a presença de um grande amigo. Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui, depois vou fazer uma explicação de como vamos trabalhar. Vocês já muitos estão habituados com a nossa plataforma. Existe um chat aí embaixo que vocês poderão, durante a fala do Cosme, estar formulando perguntas. No canal do YouTube do Cosme Massi, também, para quem quiser assistir na Smart TV, vai poder assistir. Então, é só entrar no canal YouTube, Cosme Massi, e assistir ao vivo pela Smart. Mas as perguntas deverão ser feitas aqui pelo chat da reunião, né? A Lília vai estar nos ajudando a filtrar as perguntas lá pelo canal. Bom, vamos à apresentação do amigo Cosme. Cosme Massi é físico pela UFRJ, ele é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Profissionalmente é sócio da Hope Educação e no Espiritismo é diretor do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Também é o criador, idealizador da Kardecpédia e do Kardec Play. E eu acrescentaria um estudioso da ciência há mais de 30 anos, né, da obra de Kardec. Talvez hoje, sem dúvida nenhuma, seja aquele que mais domina, em termos de conhecimento, da vida, da obra, da missão de Kardec no mundo, né? E aí vocês estão vendo já 4 obras escritas pelo companheiro Cosme, que estão à disposição depois na plataforma dele, vocês podem encontrar lá a maneira de adquiri-los. São obras fantásticas. A última obra que o Cosme lançou agora recente, a mais recente, foi As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. As anteriores, Os Espíritos e os Homens, Espírito e Matéria, e a Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. Então, é uma grande alegria para nossos corações ter o grande amigo, né? Eu falei aqui do orador, do expositor, mas eu falo também do grande amigo do coração de Mocidade Espírita, da nossa querida Mocidade, né, Cosme? Onde tivemos inicialmente lá a oportunidade de aprender muito com você, viu, Cosme? Sou muito grato a você, todos nós, né? Que já desde a época da Mocidade você demonstrava esse afinco pelo estudo da obra de Kardec, nos ajudou muito, com certeza muito, a entender o Espiritismo através da visão de Kardec, né? Então, sem mais delongas, com a palavra, né, o nosso querido amigo Cosme Massi. Uma boa noite a todos. Obrigado, amigo Evaldo. Você lembrou aí dos nossos tempos na cidade de Três Rios, lá na Mocidade do Grupo Espírita Fé e Esperança. É uma alegria a gente estar aqui com vocês aí, com o 21º Céu, aí do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, do Conselho Espírita aí do Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria poder participar com vocês neste mês, como você lembrou, muito especial, esse mês de outubro, e começando no primeiro dia do mês de outubro, falando daquele que é o principal homenageado neste mês de outubro, né? Que é o nosso querido Allan Kardec, que é o tema aqui do nosso bate-papo.
como o Evaldo lembrou, não é bem uma palestra. É claro, eu vou falar uns minutinhos, muito mais para provocar, e vamos deixar aí para que vocês possam levantar questões e aí conversarmos sobre Kardec, esse homem especial, a sua obra e a sua missão, algo tão importante para a gente tratar. Eu costumo dizer que nós costumamos comemorar 2 aniversários de Kardec. O primeiro aniversário, que é 3 de outubro de 1804, que nós comemoramos este mês de outubro, é o nascimento de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que vai viver até 18 de abril de 1857. No dia 18 de abril de 1857, morre Hippolyte Léon, nasce Allan Kardec. Porque nunca, depois de 18 de abril, ele se expressou como Hippolyte Léon. Ele passa a assinar, inclusive, suas cartas como Allan Kardec. Então, nós comemoramos o nascimento de Allan Kardec no dia 18 de abril de 57. E o nascimento dele enquanto encarnação no corpo físico no dia 3 de outubro. Então, é uma pessoa tão especial que tem 2 nascimentos, portanto, 2 oportunidades da gente comemorar o seu aniversário, né? E esse outubro ficou aí marcado como esse mês especial. Estudar um pouco desse homem também é conhecer um pouco de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, esse grande educador francês que teve um papel muito importante na educação francesa lá no século XIX, escrevendo obras muito importantes para orientação das próprias famílias, já que naquela época o ensino dentro de casa era muito mais forte, já que o ensino público em massa era pequeno, as famílias ensinavam as crianças, principalmente as mães, eram as responsáveis pela educação dos próprios filhos. E Kardec escreveu livros de gramática, de aritmética e vários outros dirigidos a essas mães, para que elas pudessem usar esses textos na educação dos próprios filhos, o que era muito comum lá no século XIX. E aqui, se tem alguém num grupo que gosta de aprender francês ou quer aperfeiçoar mais o seu francês, eu recomendo estudar a gramática francesa que Allan Kardec escreveu lá no século XIX. Aliás, é fácil encontrá-la, basta você entrar lá na kardecpedia.com, vai lá em obras e documentos, procura embaixo, bem no finalzinho, no menu esquerdo, o nome Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Você vai clicar e vai encontrar ali várias obras que Hippolyte publicou antes de Allan Kardec, inclusive esta gramática especial, extraordinariamente bem escrita para você aprender francês com Allan Kardec. E você vai descobrir algo muito curioso, esse estilo claro, profundo, didático que a gente encontra em Allan Kardec, na literatura espírita que ele deixou. Nós vamos encontrar também nos seus livros didáticos dirigidos à sociedade francesa. Então, a gente já descobre ali quem é esse homem especial, uma lucidez extraordinária, uma capacidade de expressão com clareza e profundidade muito rara. Então, eu recomendo aqui, inclusive quem quiser estudar um pouquinho de aritmética básica, também pode pegar ali os livros de aritmética. O de gramática eu gosto muito, porque todas as vezes que recorro a esse texto, eu me sinto lendo Allan Kardec mesmo, aquele mesmo estilo claro e profundo, e recomendo, basta baixar gratuitamente lá em Obras e Documentos da Kardecpédia, que você vai encontrar vários textos de Hippolyte Léon que estão lá à disposição para quem quiser conhecer um pouco do período anterior a Allan Kardec. Depois, então, em 18 de abril de 57, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a assinatura agora passa a ser Allan Kardec. Aliás, alguns aqui que estão me ouvindo e que estão acostumados com um pouco de história, com registro histórico, devem estar falando, bom, o Cosme está falando de Hippolyte Léon, Denis Arrivaille, mas tem pessoas que afirmam que o nome pode ser diferente, o Denisar talvez venha aí primeiro, antes do Hippolyte. Eu gosto de usar esta forma, Hippolyte Léon, porque em todas as obras que Kardec publicou, e você vai poder
constatar, baixando essas obras aí que estão na Kardecpédia no período Hippolyte, ele sempre assinava nas obras H.L.B. Rivail. Portanto, a ordem do nome que ele usava nas obras era a ordem começando por Hippolyte, por isso também começo por Hippolyte, embora alguns historiadores acham que essa não é a ordem correta em documentos oficiais, mas isso não é tão relevante. O importante é saber o que esse homem nos legou de profundidade, de pensamento, como professor extraordinário, como educador, preocupado com a educação das crianças, dos jovens, que ele vai fazer isso de forma mais primorosa ainda, quando ele vai estudar o Espiritismo, principalmente ali, final de 1854, quando toma contato, e no ano de 55 e 56, se debruça fortemente para estudar os chamados fenômenos espíritas e construir a primeira grande obra, que é o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, de 1857, e depois, nos próximos anos, ele vai aprofundar esta primeira edição, nos legando a edição definitiva em março de 1860. E, a partir daí, todas as suas 23 obras produzidas num período extremamente curto. Se a gente pensar que ele começou a produzir em 55 até 69, abril de 69 é a última publicação do volume de abril da Revista Espírita, Kardec desencarna em março de 69, mas já deixou o mês de abril da revista pronto. Então, se você pensa nessa vasta obra dele, de 23 livros, produzidos num período aí de 14 anos, quer dizer, uma quantidade enorme de produção espírita nesse período curto que Kardec esteve entre nós, construindo essa obra junto com os espíritos, admirável. É muito importante a gente não esquecer jamais o que está colocado lá na obra Gênese, no seu primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita, em especial no item 13, quando Kardec vai colocar o papel dos homens e dos espíritos na elaboração do espiritismo. É por isso que eu costumo dizer que o espiritismo foi construído a 4 mãos. As mãos de Kardec, aqui no mundo corporal, e as mãos dos espíritos. E havia, portanto, 2 grandes comandantes nesse processo de construção do espiritismo, 2 grandes dirigentes, ou que era comum também usar a expressão 2 grandes chefes. O chefe encarnado, aquele responsável pela produção em francês da obra, e o desencarnado, aquele dirigente espiritual, que era o Espírito de verdade, o próprio Cristo, que dirigiu o trabalho de construção do espiritismo na Terra. Então, o espiritismo teve 2 grandes comandantes. Do lado de lá, o Espírito de verdade, a quem todos os espíritos se dirigiam e obedeciam, e do lado de cá, esse homem extraordinário, esse espírito evoluído chamado Allan Kardec, que comandava o processo do lado de cá. Por isso, o espiritismo foi construído aí a 4 mãos, as mãos de Kardec junto com as mãos dos espíritos. Kardec não foi apenas um organizador de texto, foi um construtor em conjunto. Por isso que nas obras que ele legou, a maior parte dos textos foram escritos por ele, que expressavam o pensamento dos espíritos. Você vai, mas por que por ele? Porque ele foi o que melhor compreendeu o pensamento dos espíritos e soube verter esse pensamento em textos muito bem construídos. Então, nós vamos encontrar em sua obra várias mensagens dos espíritos, vários textos ditados pelos espíritos, mas a maior parte dos textos foram escritos por Kardec, mas ele faz questão de dizer que aqueles textos expressam o pensamento dos espíritos, mas o texto era dele, o pensamento era o pensamento apoiado nos espíritos superiores, em especial no Espírito de Verdade, mas o texto era de sua própria elaboração. Por isso, ele pôde se colocar como autor dos livros, e a obra pôde ser, então, dita como construída a 4 mãos, pelas mãos dele e pelas mãos dos espíritos.
E ele desempenhou, portanto, uma missão muito especial entre nós, que foi exatamente ser capaz de interpretar esse pensamento dos espíritos por mais diversos médios, saber selecionar daquele pensamento o que representava um todo científico-filosófico bem construído, deixando de lado aquilo que era apenas a opinião isolada deste ou daquele espírito, saber exatamente aquilo que constituía a expressão do pensamento do espírito de verdade, portanto, da lei natural, e nos legar esse trabalho admirável. E para a gente falar desta missão, desse indivíduo especial, eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho em que o Espírito Santo Agostinho fala de quem é essa pessoa especial, a missão desse homem, quem é Allan Kardec. O trabalho dele, a missão dele. Eu vou pedir licença, poderia falar de memória, mas ficaria muito mais preciso lendo aqui para vocês. Eu recomendo, então, aqueles que têm a Kardecpédia, podem pegar lá na Revista Espírita de agosto de 1862, repetindo, Revista Espírita de agosto de 1862, um título do texto chama-se Sociedade Espírita de Constantina, e lá, quase no finalzinho, na metade do texto, Santo Agostinho dita uma mensagem. E eu vou ler aqui 2 parágrafos apenas, em que Santo Agostinho faz uma referência ao trabalho e à missão desse espírito especial, Allan Kardec. Diz Santo Agostinho: um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Um espírito encarnado, observem bem. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos. Por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes o necessário espírito de disciplina para fazerdes partes da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos na bandeira da civilização moderna, o espiritismo sob um só chefe, e derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Então, veja aqui o convite de Santo Agostinho para que os homens ficassem sobre o comando desse que os espíritos chamavam de chefe, como eu disse, que dirigia o espiritismo do lado de cá, sendo que o diretor maior, como espírito, era o próprio espírito de verdade. E o Santo Agostinho usa essa metáfora curiosa, né, para que a gente pudesse derrubar ideias esquisitas de frontes cornudas e grandes caudas. O que isto representa? A deformação que poderia acontecer se a gente não ficasse com esse todo doutrinário muito bem construído por Allan Kardec. Se ele não desse a esse edifício uma estrutura sólida, bem organizada, ideias iam surgir, como surgiram já no século XIX, tentando deformar o pensamento espírita, introduzindo uma série de ideias esquisitas, essa metáfora aí do Santo Agostinho. Ao invés de ser um homem bonito, um todo bonito, você bota caudas e chifres, deformando a beleza da construção feita por Kardec com o auxílio aí dos espíritos. E Santo Agostinho continua, terminando a sua mensagem, dizendo: esse chefe, cujo nome não direis, bem o conheceis, está na frente, marcha sem temor as dentadas venenosas das serpentes e répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ficará de pé, porque ungimos o seu corpo, para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o, então, mas em vossa marcha as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo. Que esses se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiveram sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, e
que, por isso, serão largamente compensados um dia no reino do Pai. Então, é Santo Agostinho lembrando a importância de seguirmos as orientações desse espírito que foi muito bem escolhido por Deus para ter essa capacidade de expressar o pensamento dos espíritos superiores desta forma admirável, para que se evitasse as deformações, as deturpações. Então, veja que convite especial desse espírito superior, Santo Agostinho, que deu tantas contribuições na obra de Allan Kardec. Então, para a gente lembrar um pouco da missão deste homem especial, que junto com o Espírito de Verdade, seguindo o conselho, a orientação do Espírito de Verdade, dos Espíritos superiores, nos legou esse patrimônio admirável. É por isso que, quando a gente estuda essas obras, a gente vê um todo monolítico, uma harmonia entre os princípios, entre as leis, sem contradições, sem linguagens místicas. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, simples e profundo, porque Kardec teve essa habilidade de expressar profundidade com clareza, para que todos pudessem entender, para que todo mundo não pudesse pretextar ignorância, que não iam saber o que o Espiritismo estava apresentando ou o que o Espírito de Verdade estava transmitindo por meio do pensamento e do trabalho de Allan Kardec. Então, veja que missão especial, porque, como lembra Santo Agostinho, seguir é produzir uma transformação, primeiro no próprio indivíduo que segue, como contribuir para a transformação da humanidade, esclarecendo as consciências sobre o que é a verdadeira vida, que somos uma alma imortal, que a vida continua, que o espírito progride, que há leis naturais regulando a vida da alma, produzindo toda uma revolução na concepção humana de vida após a morte, da realidade da vida espiritual. Então, aí fica o convite desse Santo Agostinho para que a gente siga as orientações que Kardec e esses espíritos colocaram nessas obras admiráveis. Por isso aqui a nossa comemoração nesse mês de outubro, de agradecimento, dizendo: Kardec, você é o aniversariante, mas quem ganhou o presente fomos nós. Ganhamos de presente esse seu trabalho extraordinário. Muito obrigado pelo presente. Muito bom, Cosme, muito bom. É bom registrar aqui que a gente está com a presença não somente do norte, noroeste fluminense aqui, né, nessa noite, mas registrar também a presença de todo o litoral paranaense, Paranaguá, Guarapari, Manaus, Bahia, São Paulo, tem gente da Itália, viu? De Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Salvador, ou seja, a gente está a nível de Brasil e até fora do Brasil aqui. E a gente já tem algumas perguntas aqui para você, Cosme. E a gente vai começar com o Tiago Carvalho aqui, que pergunta o seguinte, Cosme: quais filósofos podem ser indicados para que o estudante espírita possa se enriquecer? A filosofia escolástica pode ajudar? Muito boa pergunta. Eu costumo dizer que todos os grandes escritores, todos eles, sejam filósofos ou apenas literários, pouco importa. Eles nos ajudam se eles nos ajudam a ler melhor, a pensar melhor, a interpretar melhor. Então, eu não recomendaria nunca este ou aquele filósofo em particular, porque Kardec não se apoiou em particular em nenhum dos filósofos. Mas o conhecimento que os filósofos apresentam, aumentando a nossa capacidade de análise conceitual, de reflexão sobre construção de conceito, de argumento, é muito importante. Do mesmo jeito que ler os grandes escritores. Porque a gente só aprende a ler bem, a interpretar corretamente lendo. Leitura é igual nadar. Ninguém aprende a nadar a não ser nadando. Não adianta simplesmente ver alguém nadando. Você tem que mergulhar e nadar. Do mesmo jeito, você precisa ler. E quanto mais pensadores que escrevem bem você vai ler,
melhora a sua capacidade de leitura e de compreensão, não só da obra escrita por Kardec, mas também de qualquer outra obra. Lembro também que, para estudar o Espiritismo, tal como Allan Kardec apresenta em suas obras, não é necessário nenhum pré-requisito, viu? Eu não preciso estudar filosofia, psicologia, física, química ou qualquer ciência. A ciência espírita, ela foi construída numa linguagem simples, que não depende de outras ciências. Essa é uma grande diferença. Por exemplo, para estudar física, você tem que saber muito matemática. Você não vai conseguir estudar física sem dominar bastante matemática. Para estudar espiritismo, você não precisa de nenhuma ciência. Basta saber ler, e às vezes até nem saber ler, porque Kardec dá exemplos na Revista Espírita ao falar dos operários de Lyon analfabetos, que nos grupos espíritas de Lyon estudavam o espiritismo, porque um que sabia ler, lia para todo mundo e comentava, e as pessoas apenas ouvindo aprenderam o espiritismo. O espiritismo é de uma simplicidade, não tem termos rebuscados, conceitos complexos que você não teria condição de entender. Por isso, Allan Kardec dá o exemplo desses operários, de muitos que deram exemplo de verdadeiros espíritas durante os movimentos lá da Guerra de Secessão Americana, em que várias fábricas de Lyon quebraram e aqueles operários ficaram numa miséria, uma demonstração de ordem, de respeito, de disciplina que eles demonstraram, mostrando que o espiritismo é capaz de fazer pelas pessoas que, de fato, o conhecem. Então, não há necessidade desse aperfeiçoamento por meio, seja da filosofia ou de outras ciências. Mas é claro que aquele que quer aprofundar mais, entrar nos detalhes das construções que os espíritos deixaram, é claro que o estudo da filosofia ajuda, porque você vai descobrir a beleza da escrita, do texto, a profundidade. Às vezes uma frase está tão bem construída que, às vezes, com esses estudos de filosofia ou de ciência, você consegue entender toda essa profundidade. Mas não é necessário para compreender os princípios fundamentais do espiritismo ou para viver o seu ensinamento moral, que é o mais importante. Para viver esse ensinamento, para compreender esses princípios, não há necessidade de saber nenhuma filosofia, nenhuma ciência. Graças a Deus, o espiritismo veio para todos e não para apenas intelectuais ou pessoas com formação acadêmica, ok? Ok, Cosme. Bom, só dizer o seguinte, a gente está com perguntas aqui do Brasil inteiro, né? Chegando por 2 veículos aqui, o canal do Cosme e o canal Zoom que a gente está trabalhando aqui. Vai ser impossível até às 9 horas a gente estar passando todas as perguntas para o Cosme, né? Então, vamos para mais uma agora do nosso canal Zoom aqui. Então, a gente vai fazer uma de lá da página do Cosme e uma daqui da gente. Bom, vamos lá. O Décio, ele pergunta, Cosme, como entender o conceito que aprendemos no movimento espírita sobre o tríplice aspecto do espiritismo? Ciência, filosofia e religião. Muito boa pergunta, Décio. Eu costumo dizer que Kardec deixa claro já em O Livro dos Espíritos, na introdução, mas depois ele retoma no preâmbulo do que é o Espiritismo para deixar mais claro ainda, quando no preâmbulo dessa obra admirável que é o Espiritismo, Allan Kardec dá a definição do que é o Espiritismo. Eu digo que é uma obra curiosa, né? A obra tem como título a pergunta, o que é o Espiritismo, e ele já dá a resposta no preâmbulo. E o resto da obra é para ele justificar a resposta. Mas a resposta já está no preâmbulo. E ele vai definir o espiritismo como uma ciência. Ele diz a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, e também vai dizer desse aspecto filosófico do espiritismo, quando o espiritismo apresenta as consequências morais que decorrem do estudo desta ciência. Que consequências morais são essas? Consequências que tratam de Deus, da alma, da vida futura, das penas e recompensa, das leis morais.
Ora, esses elementos sobre Deus, sobre a alma, sobre penas e recompensas futuras e sobre a moral, são elementos que estão nos fundamentos de todas as religiões, ou pelo menos daquelas principais, mais conhecidas. Então, o Espiritismo toca nos fundamentos desta religião, nessa temática que é propriamente uma temática que as religiões trataram. Por isso, Kardec vai dizer na Revista Espírita de dezembro de 1868, ao falar lá sobre a comunhão dos pensamentos, ele vai escrever um artigo em que ele coloca a questão: é o Espiritismo uma religião? E ele dá duas respostas. Primeiro, ele diz não, se você considerar a religião no sentido dogmático, teológico, de dogmas, de rituais, de sacerdotes, de práticas exteriores de adoração, então isso não é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é não como religião, se você tomar a religião nesse sentido teológico dogmático. Mas se você usar a palavra religião no sentido filosófico, que trata apenas desses fundamentos de todas as religiões que a gente falou aqui, de Deus, da alma, da vida futura, das leis morais, das penas e recompensas, então, nesse sentido filosófico, o Espiritismo é ou pode ser considerado uma religião. Então, veja, a palavra religião não tem um sentido só. Então, você pode usar a expressão Espiritismo é uma religião, desde que você explique que se trata desse sentido filosófico de tratar de Deus, da alma, da vida futura, das penas e recompensas, e não no sentido dogmático teológico, para não confundir o ouvinte. Porque se você não explicar o sentido da palavra religião, o ouvinte poderá pedir a você como é que é o casamento espírita, o batizado espírita, como é que são as práticas religiosas, quem são os sacerdotes espíritas. E no Espiritismo não faz, essas questões não estão presentes. Então, para que você não gere confusão, diz Kardec, ele nunca usou a palavra religião, porque o sentido dominante é o sentido teológico dogmático. O sentido filosófico é pouco conhecido, mas se você quiser usar, use, desde que você a use no sentido filosófico. Então, se eu pudesse resumir, eu diria: o Espiritismo é uma ciência, no sentido em que se diz uma ciência construída pela razão e pela experiência, é uma filosofia que nasce como consequência dessa ciência e é uma religião no sentido filosófico do termo. Ou seja, você pode usar as três palavras desde que você as explique para não gerar confusão no ouvinte que as esteja escutando, ok? Ok, eu queria dizer, Adaísa, que você e o Carlos Ventura podem estar me ajudando também aí, também, nesse processo de leitura das perguntas. Bom, a gente tem gente da Inglaterra e de Londres também nos acompanhando, viu, gente? Que bacana isso. Essa é uma pergunta muito boa, viu, Cosme? Que de vez em quando isso vem aparece no movimento. A Miriam Mortini está perguntando: boa noite, professor. O que dizer para quem pensa que a obra de Allan Kardec, porque escrita no século XIX, estaria ultrapassada ou que não teria revelado tudo? Obrigado. Muito boa questão. Primeiramente, para que você diga que uma ciência ou uma filosofia esteja ultrapassada, você teria que dizer onde, em que lugar. Senão, a afirmativa ela fica vazia de significado. Quando você vai estudar a obra de Kardec naquela temática própria que Kardec usou para definir o Espiritismo, que é a ciência que estuda o espírito, sua natureza, origem, destino, nessa temática que é o Espiritismo, eu nunca consegui ver nada que ultrapassasse o que está na obra de Kardec. Nada. Porque todos os princípios que ele colocou, todas as consequências lógicas que ele tirou desses princípios estão muito bem fundamentadas e se apoiam em leis naturais que são eternas, que não mudam, porque elas são leis naturais, leis de Deus. Então, os princípios fundamentais e as consequências são da lei natural. Então, não tem como você ultrapassá-los, porque eles fazem parte das próprias leis da natureza. Então, às vezes, eu já escutei essa expressão, mas até hoje não vi ninguém que apresentasse em que estaria ultrapassado.
Às vezes há pessoas precipitadas que vão ler, por exemplo, principalmente a Gênese ou a Revista Espírita, em alguns momentos Kardec falando ou usando tecnologia da ciência de sua época. E aí a pessoa fala, tá vendo? Kardec usou aqui a geologia, a astronomia, a física ou a química da época dele, essas ciências mudaram. Sim, mas isso aí não é espiritismo. Kardec só podia falar das ciências da época usando as ciências da época. Não era papel dele mudar as ciências da época. Mas estamos falando de espiritismo e não desses usos que Kardec faz das ciências da época, porque o espiritismo não precisa desses usos. Não dependeu das ciências da época para ser construído. Então, às vezes, a pessoa pega lá um texto da revista ou um texto de outra obra e vê referência a alguma ciência da época e acha que precisa mudar aquilo. Não precisa, a ciência da época já mudou. Agora, sobre espiritismo, não há nada a ser alterado no meu ponto de vista. Não há nada a ser modificado. Embora nenhuma ciência é completa, porque há muitas aplicações, há muitos complementos que nós deveríamos aprofundar para fazer em torno daquilo que os princípios fundamentais apresentaram. Nós ainda estamos longe de conhecer toda a mecânica da mediunidade. Nós sabemos apenas as leis gerais de combinação de fluidos que Kardec e os espíritos apresentam no Livro dos Médiuns, mas não sabemos o detalhe de todo esse processo. Há muitas outras coisas que a ciência espírita vai avançar sem alterar os princípios fundamentais, as consequências lógicas desse princípio, que estão lá na obra de Kardec. Então, ela é atualíssima, extremamente atual, e ela, no meu entender, não será ultrapassada. Poderá ser feitas complementações, novas consequências, novas aplicações, mas aí vai depender dos estudos, dos progressos que o próprio homem virá a fazer com a ajuda, é claro, provavelmente também dos espíritos. Mas muito cuidado, porque o progresso de uma ciência tem que ser feita em bases de argumentos racionais, em apoio à experiência, e não na opinião, e não em critério de autoridade. Não se pode simplesmente pegar uma mensagem de um espírito ou pegar uma opinião de uma pessoa e dizer que essa mensagem, que essa opinião está revolucionando a obra ou está mudando a obra. Isso não faz nenhum sentido, não é assim que uma ciência progride. Ela progride por meio de raciocínios muito bem construídos, por meio de experiências muito bem feitas. Pode ser que no futuro o homem dê essas complementações, mas, por enquanto, a obra permanece atualíssima e tudo aquilo que são os princípios fundamentais, por se apoiar em leis naturais, vão permanecer para todo e sempre, ok? Uma pergunta aqui, Cosme, que eu acho que você já respondeu, mas você poderia completar. O Marcos, de Rio Preto, São Paulo, pergunta: como se dá o progresso do espiritismo? As outras ciências o ajudaram? Muito boa. As outras ciências só ajudariam naquilo que for região de fronteira, de contato entre as ciências. Para a gente entender isso, o espiritismo, por ele tratar da alma do espírito, e essa alma está ligada a um corpo material, se houver um progresso nos estudos da vida, do corpo, como isso vai ter algum tipo de relação com o processo encarnatório da alma, com a ação da alma sobre o corpo, pode ser que essas ciências deem mais contribuições. Para citar um exemplo, Kardec e os espíritos informam que a gente não tinha nenhum diagnóstico para saber se o sujeito era médium ou não. O único jeito era testando. O indivíduo quer saber se ele é médium, psicógrafo, psicofônico, vidente, só tem um jeito, experimentando. Ele diz que não há nenhuma forma de diagnosticar isso, embora ele diga que essa faculdade é uma característica do organismo, ela é orgânica. Por isso que nem todo mundo tem. Ela não depende do progresso intelectual da alma, de características morais da alma, ela depende do organismo. Pode ser que a ciência material avance na compreensão de quais seriam essas características biológicas que poderiam detectar quando o indivíduo nasceu ou não médium com essas características biológicas. Não sabemos, pode ser que isso seja um exemplo de algo que as ciências poderão contribuir
para a compreensão de alguns elementos que o Espiritismo deixou em aberto. A própria mecânica da mediunidade, como eu falei. Mas muito cuidado, porque as ciências do homem são muito materialistas. Se você pega as chamadas ciências psicológicas, embora usem a palavra psicológica, estudo da alma, não estudam a alma. As ciências psicológicas que dominam as academias são materialistas. Elas acham que é o cérebro que pensa e não a alma que pensa. Então, elas não vão ajudar, porque elas partem de um pressuposto antagônico, contrário ao espiritismo. Essas ciências defendem que é o cérebro que pensa, que as emoções, desejos, vontade, memória, tudo que são elementos mentais são propriedades do corpo, ou do cérebro, ou do sistema nervoso como um todo, pouco importa, cujas propriedades morrem com a morte do corpo. Mas não é isso que é a tese espírita. Tudo isso que é chamado de fenômeno mental é exclusivo da alma no espiritismo. Então, essas ciências são antagônicas, elas não podem ajudar o espiritismo porque elas partem de um pressuposto falso. Agora, se essas ciências mudarem o seu pressuposto, perceberem que esse paradigma de que é o cérebro que pensa é um paradigma falso e resolverem, então, estudar a questão da alma, aí pode ser que as ciências psicológicas acabem, de alguma maneira, contribuindo para o estudo do espiritismo, mas elas têm que mudar o seu paradigma, a sua hipótese primeira e maior de que é o cérebro que pensa. A física, por exemplo, estuda a matéria. O espiritismo não trata da matéria. O espiritismo trata da alma. Claro que como a alma tem um perispírito, e esse perispírito tem uma natureza semimaterial, se os físicos chegarem a estudar um dia, estão longe disso, hein? Se chegarem a estudar um dia a natureza desta matéria especial que constitui o corpo dos espíritos, o perispírito, então essa ciência futura, física, talvez vá ter aí alguma forma de contribuir para o estudo aprofundado do que Kardec chamou de fluidos, que são elementos materiais. Mas até lá, a física não estuda isso. A física estuda a substância material, não tem nada a ver com os chamados fluidos que Kardec discute na sua obra. Então, o futuro não sabemos. Se no futuro essas ciências vão ou não ajudar, só Deus sabe. Mas no futuro a verdade prevalece. O paradigma espírita, a hipótese espírita de que somos uma alma imortal, como verdade, como lei natural, cedo ou tarde, a ciência vai ter que se aproximar dessa hipótese, sob pena de continuar com um paradigma falso, sob pena de não responder às principais questões que o universo, que a natureza apresenta. Como, então, a gente pode desenvolver o espiritismo? Primeiro, aprendendo e analisando suas consequências e aplicações. Lamentavelmente, Kardec ainda é um grande desconhecido. Como é que eu vou falar em complementar, aperfeiçoar, desenvolver o estudo do espiritismo se eu ainda não estudei essas 23 obras? Se eu ainda não entendi todos esses princípios que ali estão colocados, se eu ainda não raciocinei sobre as diversas consequências desses princípios? Então, enquanto não se estudar muito bem esse espiritismo com todas as suas consequências, fica difícil falar em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, porque ninguém pode querer desenvolver a física sem conhecer bem física, desenvolver a química sem conhecer bem química. Vale o mesmo para o espiritismo. Por isso, a gente convida primeiro que as pessoas se dediquem ao estudo daquilo que já está bem fundamentado e depois, quem sabe, poder dar alguma contribuição, ok? Pois não, Evaldo? Vou aproveitar para emendar, como você está falando, que a obra espírita é muito pouco conhecida, a obra de Kardec é muito pouco conhecida. O Gentil Cabreira pergunta: Cosme, por que a revista espírita é tão pouco difundida institucionalmente dentro do movimento espírita, quando o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, a coloca como um roteiro de estudo? Muito boa questão. Foi bem você lembrar lá no capítulo 3º, Método, ao encerrar lá o capítulo 3º do Método, Kardec propõe a ordem de estudos do Espiritismo por meio de suas obras, e ele coloca lá a Revista Espírita como obra fundamental do Espiritismo. E não como uma obra secundária que você não tem que prestar atenção nela.
E eu concordo, é preciso estudar mais a Revista Espírita. Lembrando que são 12 livros de mais de 400 páginas. 12 é a maior produção espírita de Allan Kardec, a maior em termos de volume, de tamanho. Então, olha quantas obras, por isso que eu digo, nós temos 23 obras para estudar. E se a gente não debruça sobre essas obras, a gente tem um conhecimento incompleto desse edifício extraordinário, por ele muito bem apresentado. E a gente acaba fazendo interpretações equivocadas ou parcialmente equivocadas. A gente olha um pequeno pedaço, não vê as consequências todas, não compara os diversos princípios. Então, eu concordo, a Revista Espírita precisa ser melhor difundida. Por isso, na Kardecpédia, ela está aí à disposição para baixar em download das editoras que permitem que baixe, para estudar online na própria Kardecpédia, gratuitamente, para estudar a Revista Espírita, ligado, inclusive, com as outras obras que Kardec escreveu. Então, eu concordo com você, precisamos divulgar mais, estudar mais esta que é a maior produção espírita de Kardec, os 12 volumes da Revista Espírita. Ali ele explica dúvidas de leitores, ali ele explica princípios que estavam muito sintéticos em O Livro dos Espíritos, ali ele apresenta a maior coleção de fenômenos espíritas de todos os lugares que ele recebia, para mostrar que é uma ciência apoiada em fatos e não a criação da mente de uma pessoa. Então, é uma obra extraordinária. Agradeço aí a questão para a gente ter a oportunidade de falar, gente, vamos estudar esta obra extraordinária chamada Revista Espírita, ok? O Cosme, também na Revista Espírita a gente não pode deixar nunca de registrar que Kardec a usou, né, como uma maneira de contemporizar as ideias espíritas dentro da sua época, dos fatos que ocorriam. Né? Ele nunca se colocou sobre o muro, sobre os fatos sociais que aconteciam na Europa, e ele, não é? Foi uma maneira que, um instrumento grande que Kardec utilizou para estar falando de espiritismo sobre os fatos atuais de sua época. Então, eu lanço até uma pergunta, que se Kardec estivesse hoje no movimento, se ele não utilizaria das mídias hoje atuais para estar, não é? Colocando a visão espírita sobre fatos que vivenciamos na sociedade atual. Provavelmente, Evaldo, você lembrou bem, porque como o Espiritismo trata da alma, do pensamento, daquilo que verdadeiramente nós somos, diz ele toca em todas as questões que envolvem o homem. E é claro que estudar as aplicações do Espiritismo no cotidiano, na vida de cada um, na vida em sociedade, foi algo que ele fez muito bem em sua época, como você lembrou. Então, ele pegava uma matéria do jornal relatando um fato da época, comentava e interpretava à luz do Espiritismo. Então, você lembrou um detalhe da revista importante. A revista tem muitas coisas. Além de tornar isso um modelo de como eu vou aplicar o Espiritismo nos contextos da vida social. Então, a gente aprende com ele como fazer uso dos princípios espíritas na análise da vida humana, da vida social humana. Muito bem lembrado. Por isso, a importância da revista também. Porque se você vê ele fazendo lá no século XIX, você pode, mutatis mutandis, fazer essa análise também no século XXI, aproveitando aí as dicas, as deixas que ele deixa de como fazer esse tipo de análise, ok? Muito bom. Eu me lembro, por exemplo, Cosme, na revista, antes de passar para a próxima pergunta, um momento em que Kardec, por exemplo, ele vai falar sobre um fato de um processo que estava sobre um magnetizador que havia feito magnetismo com uma criança, uma hipnose com uma criança num salão, né? E que estava sendo alvo de um processo pelos pais desse menino, né? E Kardec vai colocar isso na revista. Vai falar sobre o magnetismo, vai falar sobre as responsabilidades, né? Eu não me lembro de qual ano está esse artigo, mas é muito importante a presença de Kardec nos fatos atuais de sua época, né? Bom, tem uma pergunta do Sócrates Catsivales. Kardec não queria criar uma nova religião, mas sim entregar uma ferramenta para as demais religiões. Mas então, por que ele iria lançar o Livro dos Espíritos como religião dos espíritos? Ele pergunta agora.
Bom, primeiro, ele nunca lançou o Livro dos Espíritos como religião dos espíritos. Eu não sei de onde a pessoa tirou esta frase. Essa frase não está em Kardec. Ele nunca usou desta maneira, dessa expressão, para se referir ao Livro dos Espíritos. A pessoa pode ter lido isso em outro autor, ele nunca tratou disso. Aliás, se você vai acompanhar a palavra religião, quando é usada por Kardec, é sempre nesse sentido filosófico. E ele vai dizer na revista que todas as vezes que acusavam o espiritismo de religião, ele negava, porque acusavam o espiritismo de religião nesse sentido dogmático, teológico, ele tinha que negar. Então, eu acho que a pessoa deve ter lido isso aí, ou fora de contexto. É preciso pegar o contexto para saber exatamente o que se quer dizer. Mas ele não usou isso. O que ele diz na obra, o Livro do Espírito, inclusive lá na conclusão, é que o Espiritismo trata dessas questões que estão nos fundamentos, ou seja, os mesmos fundamentos das religiões, o Espiritismo trabalha com eles. Então, os fundamentos são análogos, que eu acabei citando: Deus, a alma, a vida futura, a moral, as penas e recompensas, estão nos fundamentos de toda a religião. Então, ele toca nesses fundamentos, e ele trata desses fundamentos. Por isso, ele serve de apoio às religiões no que diz respeito aos seus fundamentos, respeitando as práticas religiosas das pessoas, que podem ter as práticas que julgarem que devam ter. Isso não é um assunto do espiritismo, se meter nas práticas religiosas das pessoas. Respeita nos fundamentos, que são as bases filosóficas da religião. Aí sim o espiritismo trata muito bem, mas não trata na prática religiosa das diversas crenças ou religiões que os homens adotam. Nós respeitamos, não é assunto pertinente ao espiritismo. Por isso você vai encontrar na Revista Espírita Kardec sempre proibindo se discutir na Sociedade Espírita de Paris dogmas religiosos, práticas religiosas. Ele dizia: isso não é assunto do espiritismo. O espiritismo não trata disso. A gente respeita as religiões e os seus pontos de vista, mas não tratamos dessa temática que é própria das religiões. O que o espiritismo trata são dos fundamentos filosóficos que estão presentes nas diversas grandes religiões do planeta, ok? Tem uma provocação aqui, Cosme. Quando eu falei, né, que você prontamente completou aí, sobre que Kardec sempre esteve atualizado e atento à sua época, né? A companheira Daísa pergunta assim: que assuntos que Kardec trabalharia na atualidade? Botou várias interrogações. Eu acho que todos, né? Principalmente os assuntos morais, que são os mais importantes, a qual ele mais se dedicava, que é o que está faltando. Quando a gente analisa os problemas humanos, e todos fazemos isso porque somos seres humanos vivendo numa sociedade, a gente percebe que lá na raiz, lá na causa fundamental dos problemas humanos, o que é que nós temos? Egoísmo, orgulho, ganância, ódio, violência, preconceitos, tudo que são questões morais. Então, certamente ele ia se deter nessas questões morais, porque são a causa. Tem gente que adora discutir os efeitos, é melhor você ir direto para as causas, atacar as causas dos problemas humanos, que são causas morais. Certamente, como ele fazia na revista, ele sempre ia para o lado moral, porque era onde importava realmente. Ajudar o homem a mudar-se moralmente. Porque se o homem for moralizado, ele muda a sociedade. É o homem moralizado que vai transformar essa sociedade numa sociedade moral. Então, eu diria que as questões atuais, que certamente ele se deteria, seriam as questões de natureza moral, porque são as mais importantes de todas e as que mais nós temos negligenciado. E que a gente não gosta muito de entrar. Porque para entrar nas questões morais eu tenho que olhar primeiro para mim mesmo, para o meu ciúme, para a minha inveja, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para a minha ambição, para o meu egoísmo. E a gente prefere falar dos outros do que entrar nas graves questões da nossa imperfeição moral. Então, certamente, eu apostaria que ele ia se fixar mais nessas questões morais. Cosme, aí já vem de mim. Kardec foi muito ativo na sua época no que diz respeito à ordem social, à igualdade, à fraternidade. Então, a gente poderia dizer que politicamente ele atuou, né? A gente sabe, por exemplo, que Kardec lecionava, inclusive lecionou de graça, né, para quem não podia pagar.
ele tem pronunciamentos dele sobre os operários da França, sobre o estado, né, de pobreza social. Ele se envolveu em muitas questões, né? Você poderia estar relatando o homem Kardec, o homem Hippolyte, né, Leônidas, como um ser assim ativo na sociedade da sua época? Com certeza. Kardec atuou na sociedade de sua época como todo homem, viveu esta vida social, mas sempre preocupado com a moral. Isso é um dado fundamental. A preocupação essencial dele era com a transformação moral, mesmo antes de Kardec, mesmo antes de Hippolyte Léon. Se você se você estuda os seus livros, você vê a preocupação dele com a educação do homem, de introjetar no indivíduo esses valores morais que são universais, igualdade, fraternidade, respeito, esses princípios fundamentais que estão na essência da proposta cristã, que já estão lá em Jesus. E é claro que esses valores universais, eles não dependem de nenhuma crença, porque eles são universais. Claro que no Espiritismo ele dá os fundamentos para essa crença. Muitas vezes, pessoas materialistas que não acreditam em Deus ou na alma costumam também defender valores universais. E elas justificam dizendo que esses valores vão garantir uma sociedade melhor. O que o Espiritismo faz é mostrar mais que isso. Esses valores são fundamentais para a garantia da própria vida individual, aqui e depois da morte melhor. Quem busca viver moralmente será muito mais feliz, não apenas aqui, mas ao longo de sua existência de espírito. Então, eu diria, Valdo, que a grande preocupação dele sempre foi com a educação moral, porque aquele ponto que eu já disse é essencial, aí é a causa. Se a gente se preocupasse com a causa, a gente ia resolver a maior parte das questões da humanidade. Mas a gente prefere ficar olhando para os efeitos, esquecendo da causa. Ok? Só para esclarecer aqui, Cosme, sobre aquela questão da religião dos espíritos, né, que você colocou, Sócrates aqui ele está explicando. Não foi Kardec que disse que ia lançar como religião, mas li num artigo do Valmor Lange Júnior que a Emily Charles Baldin estranha a mudança do nome do livro que era a Religião dos Espíritos. Ele fez esse esclarecimento aqui. Desconheço, realmente não conheço os autores que a pessoa citou, mas desde o começo, desde a primeira edição, o livro se chamou O Livro dos Espíritos. Não havia outro título para o livro, apenas Livro dos Espíritos, ok? Ok. Vamos lá. Gente, só para a gente ficar assim, bem à vontade, né? Porque o Cosme é de casa, conheço o Cosme há muito tempo, né, Cosme? Então, quem não quiser fale também... que denuncia a nossa idade, né? Não pode. Mas quem quiser também ligar o seu microfone, a gente está em Campos, Goytacazes, aqui na nossa região. O Cosme é nosso convidado. Quem quiser falar pessoalmente com ele, por favor, pode também ligar o seu microfone e dirigir a pergunta para ele, tá? Ao invés de eu ficar só aqui. Tudo bem, gente? É só fazer um avisozinho, né? E falar diretamente com o Cosme. Tem tanta coisa aqui, nossa senhora, né? Vamos lá. Tem um comentário aqui que é o seguinte: é incomparável e digna de gratidão a contribuição de Kardec para a humanidade. Você poderia nos falar um pouco sobre a atuação de Amélie e de alguns amigos junto ao Kardec no cumprimento da sua missão? Muito boa. Claro que quando lembra que o período Allan Kardec foi um período relativamente curto, 14 anos. Amélie, sua esposa, esteve sempre ao seu lado em todos esses momentos. Companheira inseparável. Por quê? Porque ela, além de ser uma pessoa muito culta e escritora, ela era uma pessoa de grande capacidade de raciocínio e que certamente conversava com ele, interagia com ele e o ajudava em todo esse processo de construção da doutrina. Além disso, nós temos os médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que não descansaram nesse trabalho de atender às necessidades em todo o processo de construção. Então, você imagina a quantidade de mensagens, de reuniões que Kardec fazia fora das reuniões oficiais da sociedade,
porque Kardec também tinha as reuniões em sua casa, em vários momentos em que alguns desses médiuns participavam, se colocando à disposição para ditarem mensagens muito importantes. Ali nós vamos encontrar a presença de São Luís o tempo inteiro ajudando esse trabalho. Olha os médiuns que serviram para isso. Nós vamos encontrar ali a presença de Santo Agostinho, de Erasto e vários outros espíritos que tinham seus médiuns, em que eram anjos guardiães desses médiuns, eram espíritos protetores de vários desses médiuns. Então, a atuação desses médiuns que vocês poderão conhecer lendo na Kardecpédia, vocês podem entrar lá em obras e documentos, vocês vão encontrar uma seção lá do amigo Carlos Sete, do CSI, em que ele apresenta vários textos sobre esses médiuns que atuaram ativamente na Sociedade Espírita de Paris, contando a história, um pouco da vida desses médiuns e do trabalho que desempenharam junto a Kardec. E esses que foram os que ajudaram nesse processo de construção e que vários deles, amigos muito especiais de Allan Kardec. Claro que depois de sua morte, vários outros trabalhadores continuaram, mas lembrando, Kardec não tinha tempo para a vida social, a gente não para pensar isso. Kardec tinha que produzir um volume de livro que ele produziu num tempo tão curto, milhares de cartas para responder, revista espírita com fascículo mensal para escrever. Então, o trabalho dele era muito intenso. Ele não tinha vida de relacionamento social. Ele abandonou a vida social. Mérito dele, como ele vai dizer, da esposa dele, que era uma pessoa de alta sociedade que abandona a vida social para, junto com ele, se dedicar a essa tarefa. Então, ele não teve, propriamente, nesses 14 anos, uma vida social, que ele dedicou-se completamente à construção desse espiritismo de maneira extraordinária. Por isso, a importância de Amélie e desses médiuns que estavam ao lado dele, servindo de instrumentos para que os espíritos pudessem ajudá-lo nessa tarefa tão nobre de construção do espiritismo. Então, se eu tivesse que destacar neste período Allan Kardec, desses 14, 15 anos de atuação dele, eu destacaria a presença de Amélie e daqueles membros da sociedade que se mantiveram junto com eles como médiums, colaborando na construção do espiritismo, ok? Você está sem som. Desculpa. Nós temos muitas perguntas, então não vai ser possível até 21 horas a gente estar atendendo tudo. Mas já que você tocou, Cosme, nessa questão aí, né, da importância do... vamos assim dizer, dos médiuns que trabalharam com Kardec. Kardec trabalhou com jovens médiuns na elaboração do Livro dos Espíritos. E eu queria perguntar a você sobre a questão da mediunidade na juventude, por que é tão refutada ainda hoje nos centros espíritas a presença dos jovens nas reuniões mediúnicas. Se isso tem algum Muito fundamento. boa questão. Na verdade, Kardec atuou com vários jovens, né? Já que se a gente chamar de jovens até os 30 anos, né, você vai encontrar vários da sociedade que tinham 20 e poucos anos, que atuaram com Allan Kardec. Inclusive, Camille Flammarion tinha em torno de 20 anos, quando atuou lá na sociedade, se não me falha a memória. Então, eram jovens. Claro, não eram adolescentes, como às vezes se dizia, como no trabalho lá do CSI, nesses textos que eu citei, você vai encontrar referência a esses que atuaram com Kardec, que não eram crianças nem adolescentes, eram jovens mesmo. Se a gente tem a hipótese aqui de que jovem é alguém que já passou aí dos 18 anos. Então, era um grupo de pessoas que atuaram principalmente nessa faixa entre 20 e 30 anos. Nós vamos encontrar vários médios na Sociedade Espírita de Paris nesta idade. Eu nunca entendi isso, viu, Evaldo? Você sabe, nós éramos jovens numa sociedade espírita, atuávamos lá, participávamos das reuniões de estudo, mas eu acho que esse ainda é um preconceito que a gente não sabe de onde vem. Eu realmente nunca entendi isso, esse preconceito de achar que o jovem não pode participar, seja de reuniões mediúnicas, ou seja, da direção das próprias instituições, né? Isso, para mim, é lamentável, porque é preciso que a pessoa participe não pela sua idade, mas pela capacidade que ela tenha de servir, de ajudar,
de poder colaborar. E não é pela idade que se mede isso. Nós temos pessoas com muita maturidade e com muito empenho e dedicação com 18, 19, 20 anos, enquanto você pode ter alguém de 50 que atrapalha, que dificulta, que não entende, que não estuda. Então, não é a idade o fator relevante. O que é relevante é o caráter, o desenvolvimento, a disposição, o estudo, a boa vontade. Essas características são mais morais do que idade biológica. E eu nunca entendi por que isso, porque muitas entidades, também conheci no Brasil, tive grandes surpresas ao percorrer o Brasil, de encontrar dirigentes muito jovens de casa espírita e mesmo de movimento organizado com 20 e poucos anos. Eu fiquei, poxa, que bacana ver que os jovens estão encontrando espaço. Mas eu volto a dizer que o mais importante são essas qualidades morais do que propriamente a idade para participar ou não desta ou daquela atividade, seja mediúnica ou de gestão ou direção na casa espírita, ok? Ok. Cosme, o Douglas está perguntando aqui, das obras de Kardec, de Allan Kardec, existe alguma que pode ser considerada mais importante? A mais importante de todas é aquela que deu origem a todas, como Kardec vai observar, que é o Livro dos Espíritos, porque é a única obra que contém a doutrina completa. Segundo o parágrafo da introdução, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Todas as outras obras são desenvolvimentos e aplicações do Livro dos Espíritos. Está no prefácio. Se você ler o prefácio das diversas obras ou a introdução, você encontra Kardec falando isso. São desenvolvimentos, aplicações. Então, a obra mais importante é aquela que contém todos os princípios fundamentais do Espiritismo, ali estão presentes, que é o Livro dos Espíritos. Por isso, a obra que tem que ser a obra de cabeceira do espírita. Ler, reler, ler, reler, ler, reler, porque ali você tem a síntese de toda a ciência e de toda a filosofia espírita de uma forma admiravelmente bem escrita, e ali você encontra o pensamento lúcido de Kardec e dos maiores espíritos que atuaram sob o comando do Espírito de Verdade, ok? Cosme, o José Américo Santos, bom, a gente sabe que Kardec deixou na sua obra, né, uma obra importante sobre qual deveria ser, como se deveria montar aí uma biblioteca, né, espírita, né, inclusive introduzindo obras que são contra. Então, o José Américo vai perguntar se o próprio Kardec diz que devemos ler outras obras, mesmo aquelas que são contra o espiritismo, né? Por que os órgãos federativos fazem uma espécie de triagem, para não dizer censura, de certos livros espíritas? É uma questão de muito boa questão. Né? Claro que é uma pergunta que a pessoa deveria se dirigir aos órgãos que fazem isso. E também a gente não pode falar isso em geral, porque a gente não sabe se isso ocorre isoladamente num ou outro órgão e não generalizar, é claro. Essa obra, o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, que o indivíduo pode baixar, inclusive, na Kardecpédia, tanto em tradução portuguesa como os originais franceses, ele vai encontrar Kardec dividindo as obras em dois grandes grupos. As obras fundamentais do Espiritismo, onde ele coloca todas as suas obras, as 22 obras, além do catálogo. No catálogo, ele coloca como obras fundamentais as 22 obras que ele deixou. Então, essas são as obras fundamentais ou básicas, depende da tradução, porque básico também é sinônimo de fundamental. Então, obra que está no fundamento da doutrina. E ele chamou de obras complementares ou diversas todas as que tratam da temática, mesmo contra. Então, ele vai chamar de complementar aquilo que hoje, às vezes, você não chama, né? Complementar para ele era uma obra que tratava do tema, mesmo que fosse uma obra que apresentasse algo contrário ao espiritismo. Ele chamou de complementar, e ele coloca várias obras contra, obras que apresentam doutrinas esquisitas, pontos de vista absurdos, ele coloca. Por quê? Porque é importante você ler para comparar, para entender a lógica, a coerência do pensamento de Kardec, para você ver como ele escreve bem, como os espíritos criaram um todo muito logicamente coerente. E aí você compara e vê argumentos, vê a fragilidade de obras. Então é muito importante você ler aquilo. No livro que é o Espiritismo, né, Cosme? Inclusive o Kardec faz isso, né? Ele usa
ele usa de personagens que ele cria exatamente para antagonizar o espiritismo e responder várias questões. Né? Claro, é essa comparação entre autores que aumenta a sua compreensão. Mas o que eu costumo dizer também é assim, do mesmo jeito que você deve ler prós e contras, cuidado de você fazer isso quando você está bem fundamentado no espiritismo. Você não adianta tentar você ler um autor contra uma teoria sem que você conheça a teoria. Não vai fazer sentido. Do mesmo jeito, estude bem as obras de Kardec, porque aí você vai poder ler os prós e contras comparando. Agora, se você não estudou Kardec e vai ler um autor que inventa um montão de coisa, você nem sabe se ele está inventando o que ele está colocando de verdadeiro ou de falso, quando comparado com o que Kardec coloca. Então, embora você deva estudar de tudo, comparar, cuidado, primeiro, tenha a boa base estabelecida. Isso vale para qualquer ciência. O cara não pode ler um autor que critica a teoria da relatividade de Einstein sem ter estudado essa teoria, ele não vai entender o crítico. Então, do mesmo jeito, é importante, primeiro, ter uma boa base nesses fundamentos. Por isso que, nesse catálogo racional, ele coloca com as obras fundamentais em primeiro lugar. Leia as obras fundamentais. Agora, leia lá. Ele bota mais de 100 textos lá para você ler de obras que, às vezes, são contra ou têm divergências com respeito às obras fundamentais. Ok? Muito bom, gente. A gente está a 10 minutos, né? Como o tempo passou, né? Nossa Senhora, passou demais. A gente queria que ficar mais uma hora com você, Cosme, né? Como o tempo passou. Mas a gente tem perguntas ainda a ser feitas, mas eu gostaria de ouvir uma pergunta aí, que alguém ligasse o seu microfone e se dirigisse diretamente ao Cosme aí. É uma oportunidade ímpar, viu, gente? Olha, começando outubro com o Cosme aqui, falando sobre Kardec, isso é uma coisa inesquecível. Então, por favor, vamos aguardar aí. Vocês podem fazer a pergunta diretamente a ele. Ou o pessoal é inibido, Cosme, ou você falou tudo e não deixou dúvida nenhuma. Então eu vou seguir aqui, né, para a gente ganhar o tempo. O Francisco, essa pergunta, inclusive, você respondeu já nos seus livros, né? Eu acho que na obra em que você trata sobre a organização do Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta sobre o espírito com letra E minúscula e o espírito com letra E maiúsculo. Acho que você trata no início da sua obra, né? Sobre a didática do Livro dos Espíritos. Mas ele quer saber aqui sobre essa diferença de espírito com letra E minúscula e de espírito com letra E maiúscula. Por que Kardec usou esses dois termos? Muito bom. A palavra espírito com letra E minúscula, ela tem, fora do espiritismo, o sentido de pensamento, né? Quando você fala que o sujeito é um bom espírito, no sentido de ter um bom humor, ou um bom pensamento, uma boa ideia. Às vezes a palavra espírito é usada como pensamento. Tem uma frase de Kardec, por exemplo, que ele diz que os erros do coração pesam menos na balança de Deus que os erros do espírito. Os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Esses erros do espírito é espírito com E minúsculo, é erros de pensamento, de ideia. Mas esse é o uso que você vai encontrar até em vários filósofos. Às vezes usa a palavra espírito no sinônimo de pensamento. Espírito com E minúsculo, agora, tecnicamente usada, significa apenas o princípio inteligente. Onde há inteligência, há espírito com E minúscula, que é a visão espírita. A inteligência não é patrimônio do corpo, ela é patrimônio de um princípio inteligente, que Kardec chamava de espírito com E minúscula, além de também usar espírito como pensamento. E espírito com E maiúscula somos nós, os espíritos encarnados, a essa individualidade encarnada, que eu tenho vários nomes em várias existências. Eu, Cosme, sou um espírito encarnado com letra E maiúscula. Embora esse espírito com letra E maiúscula seja também um princípio
formado de princípio inteligente. Ele também é um espírito com letra E minúscula, porque ele é a causa da inteligência. Mas se você está falando só da causa da inteligência, sem designar nenhuma individualidade específica, você está falando apenas da causa da inteligência, que pode estar nos animais, porque os animais têm inteligência, você usa a palavra espírito com letra E minúscula, no sentido de causa da inteligência, responsável pela inteligência, princípio inteligente. Mas se quer falar dessa individualidade, Evaldo, Adaísa, você vai ter que usar a expressão espírito com letra E maiúscula. E Kardec nunca erra, ele faz muito bem essa distinção, para você não confundir quando ele está tratando apenas da causa da inteligência, do princípio inteligente, de quando ele está tratando da individualidade. Então, você diz espírito Sócrates, espírito Cosme, espírito Evaldo. E não espírito com letra E minúscula, Cosme, Evaldo ou Sócrates, ok? Essa é uma distinção importante para você entender o texto, para que não haja nenhuma dúvida quanto ao uso da palavra que ele está empregando no texto. Em geral, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, ele está tratando do princípio inteligente. Quase todas as vezes só aparece lá a palavra espírito com letra E minúscula. A partir da segunda parte, que ele vai se dedicar mais ao elemento individual, à individualidade, ele vai usar espírito com E maiúscula mais vezes. Claro que lá no capítulo dos Três Reinos, da segunda parte, ele também vai tratar um pouquinho do espírito com letra E minúscula. Mas essa é a distinção. Um é a inteligência em geral, a causa da inteligência em geral, que estaria presente tanto nos animais inteligentes quanto no homem. Outro é a individualidade humana, espírito com E maiúscula, só se refere ao espírito humano, a esse ser inteligente que encarna em corpos humanos, ok? Bom, nós estamos chegando para o final, né, para o finalzinho. É claro que a gente não conseguiríamos nunca, né, passar todas as perguntas no tempo que a gente se propôs aqui, né? E se alguém desejar, gente, fazer alguma pergunta ligando o microfone, é o tempo agora. Senão, eu vou fazer uma pergunta provocativa para o Cosme, provocativa no bom sentido de instigar a gente a estudar mais, né? E já caminhando para o final. Então, vamos dar esse tempinho para vocês perguntarem. Cosme, boa noite. Gostaria de saber, Cosme, se é possível compreender o Livro dos Espíritos sem estudar as revistas espíritas. Muito boa questão. Eu diria que é possível, mas a revista espírita ajuda você a estudá-lo. Por uma razão, o Livro dos Espíritos, as frases, os textos são muito densos, muito condensados. Os espíritos superiores, eles escrevem pouco para dizer muito. A gente, espírito imperfeito, diz muito, escrevendo muito. A gente diz pouco, escrevendo muito. Ao contrário, eles dizem muito, escrevendo pouco. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender determinado princípio. Vamos dar um exemplo. Em O Livro dos Espíritos, Kardec trata de que a alma não regride, que o espírito não retrograda. Está lá no Livro dos Espíritos em algumas questões. Na Revista Espírita, ele explica em detalhes o que significa esse princípio da não retrogradação da alma ou do espírito. Lá ele entra em minúcias e detalhes explicando esse princípio. Então, às vezes, o indivíduo vai ler o Livro dos Espíritos, como está muito sintético, ele entendeu, mas não conseguiu extrair todas as consequências. Ele só extraiu aquilo que na leitura ali ele foi capaz de extrair. E Kardec desenvolve isso muito bem na Revista Espírita. Então, eu diria que ela ajuda muito você a estudar a Revista Espírita. Mas não é só estudar o Livro dos Espíritos. A Revista Espírita te ajuda a estudar o Livro dos Espíritos. Mas não é só a revista. Há questões que estão no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, que são desenvolvimentos de princípios que estão no Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando Kardec vai tratar da perturbação espiritual no Livro dos Espíritos, são perguntas mais sintéticas, em que ele fala desse fenômeno que ocorre logo após a morte do corpo.
Aí você vai lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo chamado A Passagem ou o Passamento, em que ele aprofunda o fenômeno da perturbação espiritual. Na Gênesis, mesma coisa. Aquelas questões sobre Deus e o livro dos Espíritos são muito densas, muito sintéticas. Kardec as desenvolve no capítulo que trata de Deus na obra Gênesis. Em particular, a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos, que é muito difícil de entender numa primeira leitura. Quando Kardec pergunta, pode-se compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não. Falta-lhe para isso um sentido. Aí você fica, que sentido é esse que falta? O que é isso? E ele explica isso nesse capítulo 10, nesse capítulo sobre Deus da obra Gênesis. Então, às vezes, você precisa das outras obras. Daí porque nós montamos a Kardecpédia. Se você entrar na pergunta número 10 na Kardecpédia, ela vai te remeter a esse item da obra Gênesis em que Kardec explica a pergunta número 10. Se você for discutir lá o princípio da não retrogradação da alma em O Livro dos Espíritos, ele vai te remeter para os artigos da revista em que Kardec explica esse princípio. Então, eu diria que a revista e as outras obras, por serem desenvolvimentos, aplicações e explicações dos princípios que estão do Livro dos Espíritos. Então, a importância de ler o conjunto para melhor entender a primeira obra, O Livro dos Espíritos, ok? Ok, gente, caminhando para o final, né? Como eu falei, Evaldo. Oi. Ô, Dilson, tudo bem? Eu queria só que o Come Massa me visse, porque o ano que vem ele já concordou em falar em 29/6 para a Capelania de Espírito da AMA aqui em Vitória. Então sou eu, viu? Ô, Dilson, prazer. A Lília, que está aqui do meu lado, está confirmando, porque a Lília que cuida da minha agenda, e ela que diz assim, ela falou, você vai falar em tal lugar. Eu digo, sim, senhora. A última palavra é nossa, sim, senhora. É nossa. Então, prazer, viu? Eu já digo... 29/6. Obrigado, Evaldo. Desculpa me interromper. Um abraço. Eu já Deus abençoe vocês. Obrigado, tio. Já descobri uma característica boa do Cosme. Ele é sábio. Por isso foi convidado. Obedecer, né? O sábio é aquele que sabe obedecer a mulher, é isso, né? Exatamente, é. Ele é sábio, você é sábio. Eu também sou sábio, eu sei respeitar a Selma, viu? Eu também, sim, senhora. Cosme, eu vou te fazer uma pergunta provocativa, mas eu acho que de muita importância. Você que há mais de 30 anos estuda Kardec, viaja pelo mundo inteiro e que está acompanhando, né, o espiritismo fora do Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu perguntaria ao homem de ciência, ao filósofo, ao grande estudioso que todos nós respeitamos, né, que diferença você vê hoje do movimento espírita, do espiritismo desenvolvido no Brasil para o movimento espírita hoje na Europa? Muito boa questão. Eu diria que é muito mais em termos de quantidade de adeptos e de casas espíritas, né? Se o movimento espírita procura se apoiar nas obras de Kardec, ele, em qualquer lugar, ele vai ter a mesma doutrina, o mesmo espiritismo. O que muda é que o Brasil é um país cuja quantidade de casas espíritas e de adeptos é muitas vezes maior do que o movimento espírita do mundo. Se somar o mundo inteiro, ainda fica muito menor que o Brasil. Então, o Brasil tem uma quantidade muito grande de adeptos e de casas espíritas. E o movimento espírita fora do Brasil está crescendo, mas ainda é um movimento muito menor do que o movimento espírita brasileiro. Por isso eu digo, se todos seguem esse espiritismo, tal como Allan Kardec, junto com os espíritos, nos apresentaram nessas 23 obras aí fundamentais, não há por que o espiritismo ser diferente em lugar nenhum. Tem as características de organização, etc., mas são características mais administrativas, mas do ponto de vista doutrinário, é uma doutrina só, porque se apoia no mesmo pensador. Eu vou te alfinetar agora, professor. Por que eu já ouvi em palestra sua você falar que você vai falar sobre o espiritismo segundo Allan Kardec? Por que essa palavra espiritismo segundo Allan Kardec? Porque a gente acabou fazendo aquilo que é comum acontecer com muitas palavras. Do mesmo jeito que a gente disse
que a palavra religião é polissêmica, como falam os especialistas, a palavra espiritismo, lamentavelmente, foi usada de forma polissêmica. Então, no Brasil, inclusive, se fala em espiritismo mesa branca e outra mesa, você já deve ter ouvido essa expressão. Então, a palavra acabou tendo significados diferentes. Não é o que Kardec, que construiu a palavra em francês, queria. Porque ele define a palavra em francês e diz lá em O Livro dos Espíritos, no segundo parágrafo, que ele estava usando essa palavra para designar a doutrina que ele estava apresentando naquela obra, O Livro dos Espíritos. Mas as pessoas usam a palavra. Por exemplo, é muito comum chamar de espiritismo hoje qualquer posicionamento, desde que trate de espírito. Então, você tem doutrinas espiritualistas, se fala em comunicação de espírito, chama aquilo de espiritismo. Olha que coisa curiosa, tem traduções do Velho Testamento, que ao fazer referência à proibição de Moisés de proibir a comunicação com os mortos, as traduções colocam proibir o espiritismo, que Moisés proibiu o espiritismo, que nem sequer existia à sua época. O que a pessoa está querendo dizer? Envolver o espírito é espiritismo. Então, como a palavra espiritismo passou a ser usado como fenômeno, não apenas como doutrina, bastou tratar de espírito para usar a palavra espiritismo, às vezes eu tomo esse cuidado. Olha, eu estou falando do espiritismo segundo as obras de Kardec, já que a palavra acabou, lamentavelmente, ganhando uma polissemia, como todas as palavras, porque as pessoas costumam usar as palavras em vários sentidos, principalmente no Brasil, né? Em que a palavra espiritismo é usada para todo o grupo que interage com o espírito, virou grupo espírito. Então, a gente acabou dizendo, segundo Allan Kardec, para evitar a confusão e para a pessoa saber exatamente de qual obra a gente está fazendo referência que contém a doutrina espírita, ok? Veja, mas eu nunca digo kardecismo, aproveito para explicar. Não tem kardecismo, tem espiritismo. Isso é coisa diferente. Dizer espiritismo segundo Allan Kardec não é dizer kardecismo. Kardec nunca usou essa palavra, porque a doutrina é dele dos espíritos, é um trabalho a quatro mãos. Ele diz os pontos fundamentais foram ditados pelos espíritos. Por isso ele fala doutrina dos espíritos, porque são os pontos fundamentais que foram os espíritos que trouxeram. Kardec não inventou. Então, é uma doutrina que foi elaborada pelos homens a partir do pensamento dos espíritos. Então, não existe kardecismo, existe espiritismo. Mas eu falo espiritismo segundo Kardec para evitar essa polissemia que tomou conta, bastou tratar de espírito para a pessoa dizer que é espiritismo. Principalmente no Brasil, essa palavra é usada em vários sentidos, ok? Ok. Gente, a gente está agradecendo muito ao Cosme. Eu vou pedir ao Flávio para colocar para a gente as 4 obras do Cosme aí na... De retaliação, porque você vai pagar o aluguel, você vai continuar... Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Pessoal, então, aí a gente tem a obra, a Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, não é? Uma obra fantástica que eu tenho. Depois que eu li essa obra, meu entendimento do Livro dos Espíritos mudou completamente. Tá? O Espírito e Matéria, que eu estou aguardando chegar, Os Espíritos e os Homens, e As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. São 4 obras assim importantíssimas, que vai nos ajudar demais na compreensão, né, do estudo da obra de Kardec. Está aí, ó, as 4 obras de Cosme Márcio, um estudo completo sobre a obra de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Avisando, Evaldo, a Lília pede aqui para lembrar aqui, por causa daí da pandemia, né? Tem também e-books, todas elas. Então a pessoa sim. E aí o e-book você já baixa automaticamente, não precisa esperar o correio entregar, viu? Gente, e eu vou falar aqui, Cosme, assim, eu acho que falo por todo o Brasil que está nos vendo aqui, a gratidão que a gente tem pelo espírito permanente seu de pesquisador. A Kardecpédia é uma dádiva que você e a sua equipe nos ofereceu, que a gente tem hoje às mãos, né, em qualquer lugar, e é fácil de manusear, é fantástico.
eu não me preocupo mais, né, de estar levando um monte de obras, embora eu goste de ler livros de papel, né, mas eu sempre tenho à mão todas as obras de Kardec, e em vários idiomas, isso é muito importante. O Kardec Play tem vídeos fantásticos, fantásticos, que eu uso demais, está lá, é uma plataforma que a gente pode pesquisar. Em suma, né, o seu trabalho de pesquisador, da obra de Kardec, desse homem fantástico, né, desse missionário incrível, nossa, não tem palavras, Cosme, para agradecer a você, né, por essa participação, por essa noite memorável. Quero dizer que o programa foi gravado, vai ficar lá na nossa plataforma. Eu acho que na plataforma sua também, né, Cosme? Vai ficar lá, né? No YouTube do Cosme Massi, e também vai também. A Lília está respondendo aqui que sim, que é ela que cuida dessas coisas. Muito bem. E também vai estar gravado para a gente assistir com bastante calma depois. No 21º Seu, o Cosme chamou de céu nosso, né? Nós não somos céu ainda não, é seu. No 21º Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação do SERJ, né? Que engloba a nossa região aqui do Noroeste. Mas você não esqueça, Evaldo, como bom fluminense, lá no Rio de Janeiro, a gente pronunciava assim na infância. A, E, I, O, U, não é A, E, I, O, U, né? Mas é uma sigla, né? Aí, é verdade, é verdade. Eu aceito o teu argumento, viu, professor? Mas é o Conselho Espírita, né, de Unificação, é uma sigla, né, que o 21º Conselho aqui representa, que envolve, né, Adaís? Adaís, abre seu microfone aí, Adaís. Que envolve Campos, São João da Barra, né, Adaís? Italva, Cardoso Moreira e São Francisco. São Francisco de Itabapoana. No total, são quantas casas espíritas, Adaís? Isso aí eu não sei esse número, não, mas é bastante. Em torno aí, talvez, de 50 casas, né, Adaís? Eu acho que se somar tudo dá isso, né? Que estão conectadas. Mais ou menos isso, irmão. Mais ou menos isso. Em torno de 50 casas espíritas, né? Que estão conectados conosco aqui nessa plataforma e que tiveram essa noite magnífica com o Cosme aqui. Cosme, eu dou a você os minutos finais para você fazer seus agradecimentos, as suas palavras finais e pedir também. Eu hoje vou pegar a Lília pelo pé, que ela está do seu lado aí, porque eu vou pedir a Lília para fazer a prece. Então, Cosme, você com a palavra para dar os seus agradecimentos finais, suas palavras finais, e a Lília para fazer a nossa prece final. Ok. Bom, eu queria só agradecer, viu, a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho, ao 21º Seu, não Céu, né, Val? Pela organização aí do evento, parabenizar as casas espíritas que estão acompanhando e dizer que nós todos temos que, neste mês, parabenizar e agradecer ao nosso aniversariante, né? A esse espírito especial que recebeu a missão de, junto com Jesus, com o Espírito de Verdade, trazer para nós essa doutrina extraordinária. Só temos que agradecê-lo, que nesse mês a gente possa pedir a ele também que nos ajude a continuarmos, todos nós, nessa tarefa de divulgar o Espiritismo para o mundo, porque aquilo que a gente sabe que é a doutrina que nos ajuda a sermos melhores, a construir uma humanidade melhor, é claro que a gente tem esse desejo nobre de divulgá-la para todas as pessoas. Então, parabenizar vocês pela iniciativa do evento, a todos que estão nos acompanhando, seja aqui por esta sala, seja lá pelo YouTube, que Deus possa abençoá-los e que vocês tenham aí um final de semana e o início de outubro, que eu sei que vocês estão aí fazendo uma comemoração durante todo o mês, de muita paz, de grandes realizações e grandes divulgações aí do Espiritismo segundo Allan Kardec, ok? E vamos então orar, né, Val? Isso. Antes da oração, só deixar aqui os agradecimentos, né? Que tem de agradecimento aqui, ó. Excelente, excelente, gratidão, Cosme, obrigada pela sua dedicação, pelo seu estudo da doutrina espírita, noite maravilhosa, conversa fantástica, gratidão é pouco, gratidão pelas suas palavras, em suma, uma série de agradecimentos aqui a você, né, por participar conosco.
Lília, te peguei pelo pé hoje, viu? Você viu só? Pegou pelo pé? Não, pelo braço. O Cosme já me puxou aqui pelo braço. Pois é, você está achando que você ia ficar quietinho aí, né? Então vamos orar com você. Então, eu estava com o pessoal lá do YouTube, está todo mundo bem conectado. Agora, Legal. formalmente, uma boa noite aqui para todos. Muito bonita a live, muito legal. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma oração. Deus, Pai de amor e bondade, te agradecemos pela oportunidade dessa noite, do estudo, da amizade, das reflexões. Pedimos força a Deus nesse momento que a humanidade passa, essa pandemia que veio e mudou o rumo das nossas histórias, mas que está trazendo tantos bons momentos para todos nós. Obrigada pela oportunidade de divulgar o Espiritismo, de estudar e de compreendê-lo. Que a gente possa ter motivação, força, alegria para continuar nesse caminho de divulgar as obras e o pensamento de Allan Kardec e divulgar o Espiritismo para o maior número de pessoas possível. Obrigada por essa noite, sempre com muita força, muita paz e muito amor. Obrigada. Muito obrigado a todos, de todos os lugares que estiveram conectados nesse universo de